Caríssimos ouvintes, muito boa noite. Vamos progredir em nossa jornada de cura pela medicina espiritual, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Já falamos e repetimos sobre todas as possibilidades de cura que um ser humano pode acionar nos vários programas anteriores, aqui na Rádio Mundial. E todas as curas venham da ciência médica alopática, tradicional. Venham como cura espontânea. Venham pelo nosso sistema próprio imunológico. Venham como curas dos meios alternativos ou da medicina vibracional, a medicina das energias, como a acupuntura, a homeopatia e até os florais de Bach, ou venha como cura mental, do poder mental ou da energia mental. Todas estas ferramentas de cura podem proporcionar recuperação de saúde do doente ou necessitado, este uma vez vítima de um mal que tira sua harmonia, seu equilíbrio, e leva junto mesmo sua saúde. Mas o foco em todas estas ferramentas de cura é a doença. Para a cura através da medicina espiritual, os princípios são muito diferentes e mesmo, às vezes, de difícil compreensão. Estas curas da medicina espiritual têm que ser entendidas à luz do reino espiritual. E no reino espiritual, tudo é desconhecimento para nós humanos. Aqui o espiritual é escrito com E maiúsculo, como referente a Deus. Aqui não tem religião, nem crenças, porque Deus é um só. Vamos começar por alguns princípios que precisam ser aceitos. Então, para você adentrar ao reino de curas da medicina espiritual, entendam alguns princípios que têm que ser aceitos. Então, veja você. Se para todas as ferramentas anteriores o foco é a doença, no reino espiritual, o foco é o doente. O reino espiritual ignora a doença, porque não é sua criação. Nós já dissemos que o reino espiritual é o reino de toda a criação, mas a doença não é criação do reino espiritual. Então, o reino espiritual, ele ignora a doença e coloca o seu foco no doente. Outro aspecto importante que tem que ser aceito é que no reino espiritual é o reino de toda possibilidade. Logo, no reino espiritual não existe o impossível. Se não existe o impossível, não existe o incurável. Aceite também os princípios de intemporalidade e não localidade do reino espiritual. Pois aqui não tem tempo, não tem distância. Tudo é aqui e é agora. O reino espiritual é o reino de toda a criação. Logo, para o reino espiritual, tudo e todos já foram criados. O reino espiritual não deixou nada para ser criado depois, amanhã. Aliás, no texto sagrado está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É claro que é uma figuração, porque para Deus não existe tempo. Então, os 6 dias é um sentido figurado. E Deus também jamais se cansa. E no 7º descansou. Mas o que importa desse texto é que o verbo está no passado. Deus fez.
Ele não está fazendo e nem está pensando em fazer um dia. Ora, disto resultaram algumas conclusões. Em cima desses princípios, você tem que tirar algumas conclusões importantes. Então, uma delas é o seguinte: se todas as criações do reino espiritual já existem, então todos os milagres já existem. Então, no reino espiritual, todos os milagres já foram criados e já existem. Assim como todas as curas já existem no reino espiritual. Todas as curas já foram criadas pelo reino espiritual. Se para o reino científico ou material, onde está inserida a ciência médica, a nossa saúde só pode ser física ou mental, mas para o reino espiritual, nós temos 7 saúdes. É a saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até saúde financeira. São 7 saúdes. A cura espiritual, então, tem que atender às nossas 7 saúdes. É exatamente isso que você ouviu. A cura pela medicina espiritual tem que atender a nossas 7 saúdes. Porque o ser total, integral, completo, tem saúde física, mental, espiritual, afetiva, social e financeira. E é esta a proposta da medicina espiritual: atender às nossas 7 saúdes. Algumas ressalvas importantes têm que ser destacadas. Dissemos que é uma impropriedade falar em doença espiritual. Por quê? Porque o espírito com E maiúsculo, que é sinônimo de Deus, jamais adoece. Ele é eternamente saudável. O que pode adoecer é a mente e o corpo. O espiritual do nosso ser é sempre saudável. Então, não tem sentido a expressão doença espiritual. Seria como que dizer: Deus está doente. O que soa como um grande absurdo, né? Essa expressão. Então, vejam, o reino espiritual é um reino onde praticamente tudo é desconhecido. Mas alguns seres de luz, através da revelação, puderam ter um pouco de acesso e um pouco de conhecimento espiritual. Eu chamo isso de saúde espiritual. Ou seja, no momento que você tem algum conhecimento espiritual, você tem saúde espiritual. Agora, nós nunca vamos ter um imenso conhecimento espiritual pela vastidão do universo espiritual. Mas pouco conhecimento espiritual já é o bastante para a nossa jornada de cura pela medicina espiritual. Podemos, então, e é permitido usar a expressão doença espiritual para aqueles sem nenhum conhecimento espiritual. Vejam vocês agora, por definição, a cura espiritual é sempre total, integral. E uma vez conseguida esta cura, ela servirá para recuperar totalmente todas as nossas saúdes. Ela nunca tem uma ação parcial. Se ela curar uma doença, ela cura todas ao mesmo tempo. Entenderam? Então vejam que interessante. Se você receber uma cura para uma doença sua, mas você tem outros problemas de saúde,
e estes não são curados, a cura que você conseguiu não é espiritual. Ela pode ser uma cura através da ciência médica, uma cura pelo seu sistema imunológico, uma cura até pela medicina vibracional, energética, uma cura espontânea, seja lá o que for. Mas aí seria uma cura específica para um mal seu. Mas você pode ter outros males. E se você conseguir uma cura espiritual para um mal, naquele momento você conseguiu cura para todos os teus males. Se você não conseguiu, não foi cura espiritual. Entenderam isso como é importante para distinguir bem? Então, nas igrejas que se propõem a fazer curas, elas normalmente chamam as curas mentais de curas espirituais. Não, cura mental é uma coisa. Cura espiritual é outra coisa diferente. Outro aspecto sumamente importante. Se você conseguir uma cura e essa doença voltar, a cura que você obteve não foi espiritual. Foi através de qualquer outra ferramenta que não cura através da medicina espiritual. Porque uma vez conseguida a cura através da medicina espiritual, essa doença jamais voltará. Há que se assinalar também com muito destaque que a ascensão espiritual ou a evolução do conhecimento espiritual, ela é sempre ascendente. Há inúmeros relatos de grandes pecadores que, ao receberem a luz da espiritualidade, se transformaram em sábios, pregadores, profetas, santos, mas o inverso nunca aconteceu. Nenhum santo voltou a ser pecador. Uma vez a ascensão espiritual, este ser iluminado, este ser de luz, só pode subir na escala espiritual. Ele não desce jamais. Ele só tende a evoluir cada dia muito mais. Nós continuamos falando do reino espiritual, onde mora a perfeição e o milagre de cura pela medicina espiritual. A cura pela medicina espiritual não difere, porém, da maioria das curas, no aspecto que a cura tem que acontecer sempre de dentro para fora. A cura pela medicina espiritual brota do divino ser que mora dentro de você. Não esqueça que essa cura já existe como criação do reino espiritual e ela já mora dentro de você. A cura espiritual não precisa de diagnóstico, não precisa de pílulas ou comprimidos, não precisa de cirurgias, nem de UTI. A rigor, a cura espiritual não precisa nem da presença do mestre curador, nem do necessitado de cura, porque para Deus a distância não existe. Então, primeira lição para obter uma cura através da medicina espiritual. Coloque-se numa posição de calma, de silêncio, de isolamento. Invoque apenas a perfeição de Deus e do agradecimento pela vida e por este dia. Coloque-se em receptividade de oração ou de meditação. Você está acionando a incrível lei da atração para atrair o milagre de cura que você precisa. Porque quando o discípulo está pronto,
o mestre aparece. Entenderam que, se um ser humano está doente, ele tem uma série de ferramentas para conseguir reverter a sua doença em saúde. A medicina espiritual, ela seria uma ferramenta mais de exceção para aqueles males de difícil solução. Entenderam? Eu não posso acionar um mecanismo de cura espiritual se antes eu não acionar as ferramentas mais simples e que existem à nossa mão. Ninguém vai pedir uma cura espiritual para um resfriado. A cura espiritual é reservada para os males. Eu disse os males, não disse todas as doenças. A doença é um dos males que afligem o ser humano. Então, a cura espiritual e o milagre de cura, ele sempre fica implicitamente reservado para aqueles males de difícil solução, para não dizer de impossível solução. Então, se uma doença recebe o rótulo pela ciência médica de doença incurável, aí a ferramenta de cura pela medicina espiritual estará muito bem indicada. Não esqueçam que neste planeta não existe nenhuma doença, por mais virulenta que ela seja, que alguém não tenha conseguido a cura em algum momento da sua vida. Muitos foram vítimas e foram até a óbito. Mas a mesma doença, ela se curou em muitas pessoas nesse contexto universal. Então, a cura espiritual é uma realidade que deve ser buscada quando há uma aflição grande para obter uma cura de difícil solução. Muito bem. Nós já dissemos aqui que, como médico, nós temos uma clínica de dor do sistema músculo-esquelético. Então, há 40 anos aproximadamente, nós tratamos de dor. Eu diria, sem medo de errar, que mais de 80% de todas as dores desse planeta que afetam todas as populações, elas acontecem no sistema músculo-esquelético. Então, é uma dor de coluna, é uma dor de ombro, é uma dor no pescoço, no tórax, uma dor lombar, uma ciática, uma dor na perna, enfim. A dor pode acontecer em todas as pessoas, sem escolha de idade, de sexo, de profissão, de nível cultural, religioso ou social. Entenderam? Então, é obrigação da ciência médica aliviar, cuidar, curar todos os males. Mas por mais alta que seja a tecnologia médica de diagnósticos e de tratamentos,
a medicina fica a dever muito ao necessitado de cura, porque, em muitos casos, ele não tem nem o alcance desta medicina, desta ciência médica. Porque a medicina, a ciência médica, ela tem que ser comprada. Não existe o tratamento médico gratuito. Às vezes, nós ouvimos que existe uma campanha de vacinação para evitar uma determinada doença que é gratuita e que ninguém vai pagar por isso. Mas é um puro engano, porque uma campanha, alguém patrocina, alguém paga por essa campanha. Os órgãos públicos, em geral, patrocinam campanhas de vacinação, porque é uma proteção para a população, além do que é mais barato prevenir do que remediar depois. E vejam vocês, no sistema músculo-esquelético, normalmente, nós temos dores. Eu digo tudo isso porque as pessoas sempre perguntam, mandam e-mail e querem saber de todos os tipos de tratamento. E como médicos, ainda falando de cura espiritual, né, nós temos um contexto maior de abordagem para tentar solucionar os males que afligem os pacientes que nos procuram. Né? A nossa clínica de dor, ela atende pacientes, em geral, crônicos. Né? O perfil do nosso paciente é aquele que chega e diz: eu já passei por todos os tratamentos, por vários médicos, tomei muitos analgésicos, anti-inflamatórios e não obtive nenhum resultado. Esse é o perfil comum do nosso paciente. Ele conhece todos os analgésicos, todos os anti-inflamatórios possíveis e imagináveis. E ele está descrente da ciência médica. Entende? Quando isto acontece, ele nos procura, nós fazemos uma abordagem holística, no sentido de entender que a dor ela é sentida de modo diferente em diferentes pacientes. E a dor é sentida diferente no mesmo paciente em diferentes épocas da sua vida. E a dor, ela tem um forte acento emocional, afetivo. Então, o nosso emocional mexe com o grau de sensibilidade a uma dor maior ou uma dor menor. Entenderam? Então, se nós entendemos o ser humano como corpo, mente e espírito, nós podemos proporcionar a esse ser humano muito mais possibilidades de cura, de resultado. E é isto que nós pretendemos no nosso dia a dia. Mas o nosso tempo terminou. Se quiserem saber mais sobre cura pela medicina espiritual, acesse o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, a nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético, acessem Rui Mercúrio, www.ruimercurio.com.br. Se quiserem conhecer nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y, Mercúrio. Lá existem nossas palestras gravadas. Estamos à disposição de todos para consultas, debates, conferências, palestras, tudo que se diz respeito à cura, tanto pela ciência médica quanto pela medicina espiritual.
Tenham todos uma boa noite. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.